Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, que nós possamos abrir as portas do templo do nosso coração para o Senhor. Ele deseja nos purificar com a sua paz e com o seu amor salvador. Então que nós possamos celebrar com alegria e fé. Então a primeira leitura está em Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1, depois o versículo 9 a 13. Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1, depois o versículo 9 a 13. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também, depois deles. Mas estes, ao contrário, são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças. E graças a eles, também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. Então, na primeira leitura, nós encontramos logo algo de vital importância para o povo de Deus. A observância da aliança estabelecida com o Senhor no Sinai. É, basicamente, o centro de todo o Antigo Testamento. No texto, há uma contraposição entre os antepassados do povo. Essa contraposição se expressa na vivência da misericórdia e nos gestos de bondade, revelando a fidelidade à aliança com Deus. Aqueles que assim procedem não serão esquecidos, manter-se-ão vivos e glorificados em sua descendência. Quem, ao contrário, abandonar a aliança, tema caro e vital para os israelitas, desaparecerá e não será lembrado, pois será como se não tivesse vivido. Então, que nós possamos refletir sobre essa primeira leitura. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 11, versículo 11 a 26. Marcos capítulo 11, versículo 11 a 26. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Mas vós tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o Evangelho fala do início das controvérsias entre Jesus e as autoridades judaicas em Jerusalém. Elas começam a tramar a morte de Jesus. A passagem gira em torno da maldição da figueira, símbolo de Israel e da purificação do templo, depois aclamado pela multidão. Jesus vai ao templo. Na estrada, ele vê uma figueira coberta de folhas, mas sem frutos, e com a religião e a fé praticada e ensinada pelos chefes do povo no templo. Né? Então,
No templo, em gesto profético, Jesus purifica a casa do Senhor, lugar de oração para todos os povos. Então, no dia seguinte, ao voltar novamente ao templo, Pedro vê e diz a Jesus que a figueira tinha secado até a raiz. Então, fé transformada em interesses obscuros seca, né? No caso, as pessoas ali que estavam se aproveitando ali, fazendo da casa de Deus um objeto, um lugar para a prática de vendas, né? Era isso que eles estavam fazendo, né? E fé, quando não se pauta pela paz, pelo favorecimento da justiça, fraternidade, solidariedade seca. Então, que nós possamos refletir também no evangelho de hoje. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.